Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipag, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, nesta segunda-feira chuvosa, com temporal ali na esquina, 3 de fevereiro de 2025, segunda-feira chuvosa aqui no Sudeste brasileiro, principalmente em São Paulo, também no Mato Grosso e nada no Rio Grande do Sul, que é uma tragédia. Isso é o tempo. Na economia, o nosso destaque é a reunião do Copom, que definiu, através da pesquisa Focus, que pela 16ª semana, veja aí na manchete da Revista Oeste, o mercado projeta alta da inflação, IPCA de 5,5% para 5,51% e taxa de juros, a Selic, de 15% este ano. E o Lula fazendo cara de paisagem, querendo mudar de assunto, mas o assunto é o bolso do consumidor, do povo brasileiro. Isso é dramático. Dito isso, com a chuva ali na esquina, vocês estão vendo ali, vem vindo mais um temporal aqui no Mato Dentro, vou para São Paulo, onde está o Sérgio Braga, também já debaixo d'água. Sérgio, boa tarde. Muito boa tarde, João Batista, boa tarde a todos. 25 graus aqui em São Paulo, mas choveu. Choveu e forte desde a última sexta-feira. Ontem, um tendel, lógico, São Paulo sempre para com qualquer chuva e essa chuva veio para valer. A qualquer momento deve chover novamente e assim deve se estender até pelo menos a próxima quarta-feira, fazendo com que as autoridades, inclusive a própria Defesa Civil, façam alerta e tem disparado alertas, inclusive pelos celulares aqui dos moradores da capital, sobre como evitar as áreas de maior risco para enchentes, até mesmo alagamentos. O destaque hoje é exatamente sobre a Revista Oeste, mostrando que, aliás, Metrópolis, que a Defesa Civil mantém alerta em São Paulo, prorroga o gabinete de crise. O que é esse gabinete de crise? Mostrando exatamente que todas as autoridades, bombeiros, Defesa Civil estão de prontidão para qualquer eventual problema que eventualmente aconteça, mas o problema que aconteça, já que as chuvas têm provocado esses problemas e desde dezembro 18 pessoas já morreram aqui na capital, no entorno da grande São Paulo, infelizmente por causa das chuvas, João Batista. E o destaque também de hoje, João? Pois é, aí em São Paulo parece que as chuvas vão até quarta-feira, tanto que o gabinete de crise está instalado até quarta-feira. Eu morava aí, viu, Sérgio, no Ibirapuera, e saí fora, porque a gente conhece o tempo, a força da água, nada segura a água, ela precisa escapar. Aí se ela não tem onde ela escapar, se você faz um asfalto e um cimento na frente, ela inunda. Então a culpa não é da chuva, né? Muito que bem, vamos aqui. Agora, destaque mesmo é no Rio Grande do Sul, porque além da falta de chuvas, o que tem no Rio Grande do Sul é onda de calor. Veja a manchete do Correio do Povo, lá de Porto Alegre. Onda de calor será longa e deve provocar, ao mesmo tempo, tempestades fortes no leste do Rio Grande do Sul, no litoral. Enquanto que lá na fronteira está queimando a onda de calor. O Gleito está colocando para vocês aí. Ontem à tarde, Bagé, 34,8. São Luís Gonzaga, 32. Olhando o número, falei, isso está longe dos 40, mas vai chegar nos 40 na quarta-feira, vai assar a quarta-feira. Veja o outro mapa, a outra previsão que o Gleito vai colocar na tela aí. Santa Maria pode quebrar recorde histórico de calor nesta semana. Na quarta-feira, 45 graus. Eu não consigo imaginar isso. Terça para quarta, 45 graus. É uma coisa insuportável. O povo gaúcho, principalmente da fronteira, está sendo colocado à prova. Hoje nós vamos dedicar um bom espaço do nosso programa para mostrar a resiliência ou o sofrimento do povo gaúcho, que está
lutando contra tudo e contra todos. A Fabiana Silveira manda uma mensagem aqui para a gente. João Batista, Piratini, lá perto de Bagé, 33 graus agora, muito quente, mas não podemos desanimar. Vamos em frente, diz a Fabiana Silveira. É isso que a gente precisa passar para todos nós. Tanto é, viu, Fabiana e amigos do Rio do Sul, o Agrotempo tem uma previsão de chuvas mais à frente, o final de semana. Olha como é que vai ser o final de semana. Nós temos chuvas previstas. Não, esse daí, sim, esse daí são as pancadas até quarta-feira. É nada de chuvas para o Rio Grande do Sul. Esse daí é o radar de pancadas. É chuvas, loteria para alguns, o restante nada no Rio Grande do Sul, nesse Cone Sul aí, até quarta-feira, ok? Mas aí, depois disso, Gleidson, tem um mapa mostrando que nós vamos ter chuvas mais à frente. Ah, nós vamos mostrar lá na frente. Ah, tá bem, desculpa, eu que estou mudando o roteiro aqui, enlouquecendo o Gleidson. Lá na frente nós vamos mostrar que tem chuvas para o final de semana no Rio Grande do Sul. Mas é uma passada só também, é só para refrescar, não vai resolver o problema da safra gaúcha. Bom, como é que está o dólar, Gleidson? Diante disso, o dólar está 5,84, na estabilidade, estava em alta, agora voltou a cair. E a soja com as tarifas do Trump, 10,53, subindo 11,62 agora, 11,38, 11 centes de alta, passou a noite toda no vermelho, o mundo todo preocupado com as tarifas do Trump, mas a soja voltou a subir, o Vlamir Brandalize vai nos explicar, enquanto que o café também está em alta, Gleidson, sim, alta de 1,82%, mais 6,87 centes, último preço do contrato março do café arábica em Nova York, 384,80 centes, enquanto que o Conilon em Londres, deixa eu narrar para vocês aqui, em queda de 2,18%, o Conilon a 5.570 dólares a tonelada, 5.570 dólares a tonelada. Agora, eu quero terminar essa abertura com uma imagem muito bonita enviada pelo Sérgio Bispo dos Santos, lá de Presidente Prudente, oeste de São Paulo, com o pôr do sol. Parece assim um fogaréu lá em Presidente Prudente, oeste de São Paulo. Não, era o sol, dizendo que ele está forte, né? A hora que passa as nuvens, quando abrem as nuvens, como também aqui em casa, aqui no Mato Dentro, entra um sol ardido e aí provoca mais chuvas. Por tudo isso, nós estamos acompanhando, estamos ao vivo com o Tempo e Dinheiro, por isso eu quero mostrar, juntamente com todos os nossos amigos, a nossa esperança que está lastreada nesta bandeira, a mais bonita de todos. Por isso a gente sempre diz que o Brasil vencerá e nós vamos em frente, Gleidson, com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Bem, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é 3 de fevereiro de 2025, 3 de fevereiro, já mudamos a folhinha, não é? E vamos em frente, segunda-feira, e antes de mais nada, deixa eu sempre dizer que esse é o momento da gente chamar, pedir para vocês entrarem no Clube do Tempo e Dinheiro. É uma iniciativa nossa do Tempo e Dinheiro, onde nós criamos um clube, um WhatsApp fechado, e também está no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, exclusivamente para os produtores focados no agro e no Brasil. Informações exclusivas em tempo real, editadas por Giovanni Lorenzon. Tudo o que acontece no agro agora, você sabe antes, lá dentro do clube. Então, entre, seja um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, nós estamos oferecendo a você 7 dias de degustação, 7 dias grátis para você experimentar. Eu tenho certeza que você entrando não sairá mais, porque é um serviço muito bom, necessário, eficiente. Clube do Tempo e Dinheiro. Olha como é que você faz, você liga, manda um zap para esse número que está na tela, 199-9813-2915, 199-9813-2915, e seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Agora sim chegou o momento de nós darmos destaques, espaço para os nossos especialistas do Tempo e Dinheiro, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, semana começando. João Batista, feriadão chinês, vai até lá por quinta-feira. Com isso, China fora, mas a notícia do começo da semana é a pancada que o Trump deu aí no Canadá e no México. Trouxe as tarifas, o que está fazendo? Valorização de dólar no mercado internacional.
E isso está trazendo apoio aí no mercado brasileiro de Porto. Estabilidade a leve alta em relação à sexta-feira. Mas negócio ainda segue a conta gotas. Dólar em alta, portos aí em leve alta hoje. Comprador querendo soja, mas vendedores ainda cautelosos. Tem muita entrega de soja já fluindo, mas negócios novos são poucos. Já no Tempo e Dinheiro, em pleno feriadão da serpente chinesa. Estamos no feriado lá dos asiáticos. O destaque é pouca chuva e bastante calor no Rio Grande do Sul. E também diminui a chuva em Minas, Rio e Espírito Santo. Detalhes na previsão. A semana, o mês praticamente começam com as cotações do boi gordo pressionadas diante de uma oferta maior de fêmeas, descarte, e isso completa as escalas de abate das indústrias ao redor do país. De qualquer forma, o mercado futuro lá na B3 hoje aparece ou começa com negociações bem próximas da estabilidade, mas está aí do lado negativo, né? Queda para o fevereiro a 319,45 por arroba 0,09%. Março, 317,25, recua 0,33%, bate os 315,40, arroba para abril, 0,03% de queda. Boi gordo CPS, sexta-feira, 0,48 de queda, 324,45, portanto, o mercado segue aí de olho no mercado atacadista de carne, comércio varejista, que tem um desempenho, por enquanto, muito aquém do esperado para o início do mês. De qualquer forma, a apuração feita pela Scott Consultoria reflete exatamente essa pressão sobre os preços. 7 entre 32 praças pesquisadas tiveram queda, R$ 320 a prazo. Em São Paulo, Barretos, Araçatuba, Triângulo Mineiro, 310,50. Belo Horizonte, R$ 300,50. Minas Gerais ao norte, R$ 295,50. Tanto daqui a pouquinho nós teremos mais informações direto do CPEA ao vivo com o Tiago Bernardino, que vai comentar o mercado do boi gordo. E, lógico, todas as questões voltadas ao indicador CPEA-Exalc para a liquidação de contratos futuros lá na B3, que acabaram esses contratos, mas a apuração continua. E também informações com Isabela Camargo, direto da HN Agro, do Iberville Neto. João Batista, vive. Muito bem, vamos fazer ao vivo com o Tiago Bernardino. Muito importante os esclarecimentos do chefe da editoria de pecuária do CPEA, hoje ao vivo, daqui a pouco. Agora eu tenho que passar para vocês os números das commodities negociadas nas duas principais bolsas do mundo, Chicago e Nova York. Eu estou surpreso, porque os grãos estão dando uma puxada, passaram a noite toda, a madrugada toda, de vez em quando a gente acorda, fica vigiando, no vermelho. De repente, agora pode mostrar, Gleidson, todos os 3 principais vencimentos dos grãos explodindo de alta. A soja com mais de 1% de alta, 10,53%. O milho, que estava perdendo mais de 1%, agora está ganhando 1,17%, a $4,87 por bushel. E o trigo, quase 2% de alta, 5,69%. É claro que isso daí, porque enquanto que a China está em férias, tem o Trump mandando ver nas suas tarifas. E aí é a reação do mundo às tarifas e os preços estão subindo. O café também sobe. O café, o contrato C, sobe 1,81 a 384,70, enquanto que em Londres o Robusta continua no vermelho, 2,18 a 5.570. Mas o Arábica, $3,84, vai a 4 tranquilamente. Analisa hoje o Bruno Labs, aqui, daqui a pouco aqui no Tempo e Dinheiro. Nosso analista de café é Bruno Labs, dizendo que vai a 4. O açúcar, levemente em alta, 19,37 centes por bushel. O algodão também, leve alta, 65,80. Quem está no vermelho, também bem leve no vermelho, na estabilidade, mas com queda, é o petróleo. O barril WTI, $72,42 por barril, leve queda de 0,14, 0,12, está muita volatilidade nesse instante, muita gente comprando, se protegendo, e o ouro subindo 0,65%, $2.853 a onça Troy. Câmbio, o Gleidson já mostrou, vamos repetir, o câmbio entrou em queda agora, 5,83, recua 0,18%. E na Bolsa, o índice do Ibovespa, que mede as ações brasileiras, estão em leve alta, 0,03 mais 8. 126.183 pontos. O gráfico mostra, né, um verdadeiro eletrocardiograma. Os investidores apavorados, não sabem para que lado vão. Nós sabemos, nós vamos para o lado do Brasil, o lado que trabalha, o lado que produz. Agora sim,
eu vou chamar o Sérgio Braga para ele mostrar os principais destaques do agro com base nas informações do Notícias Agrícolas no ar, Sérgio. Soja CPEA, com novas baixas, os preços voltam aos níveis de março de 2024. Milho, preços domésticos seguem em alta, segundo a apuração feita pelo CPEA. Feijão, queda na qualidade pressiona as cotações. Mercado de mandioca. A média de janeiro de 2025 cai e interrompe 7 meses de altas no mercado. DERAL reduz projeção de safra de soja 24-25 no Paraná para 21.240.000 toneladas. E agora as principais notícias da economia e da política no Brasil e no mundo, com Sérgio Braga ao vivo. E vamos começar principalmente pelas ações tomadas, decisões do presidente Trump em relação à guerra comercial com a China. E começou aí mostrando exatamente na Folha de São Paulo que os Estados Unidos tomarão providências se não houver, entre aspas, mudanças imediatas, fecha aspas, no canal do Panamá, diz Marco Rubio, senador que é secretário de Estado dos Estados Unidos, ao presidente do Panamá, que é o José Raul Mulino. E essas providências já foram adotadas, João Batista e a todos que nos acompanham. A chamada Rota da Seda, aquele acordo que tinha entre Panamá e a China, foi rompido. E o Panamá anunciou que vai romper essa rota da China com o Panamá, e aí aceitando exatamente essa pressão vinda dos Estados Unidos, principalmente de Trump. A próxima nota, Zelensky. Putin teme negociações diretas com a Ucrânia e admitir que está perdendo é insuportável. Do Investing, preocupações com fiscal, juros e câmbio seguram o avanço da indústria do Brasil em janeiro, mostra a PMI, aquela pesquisa de serviços e principalmente da indústria, da revista Veja. Em grave crise, os Correios deixam de entregar correspondências. No jornal o Globo, Brasil usa vacinas desatualizadas contra a Covid e aguarda aval da Anvisa para receber nova versão. Da Folha de São Paulo, Centrão domina a eleição do Congresso, cobra de Lula fatura alta e não dá garantia de apoio em 2026. Tanto é que os partidos veem a situação de Trump, a situação de Lula, exatamente uma situação tanto quanto complicada. Será que vai ser reeleito em 2026? João Batista Olive. Pois é, com as eleições da presidência da Câmara e do Senado, a mídia, que sempre apoia o Lula, principalmente a Folha e o Estadão, estão dando conta de que Lula chamou os presidentes eleitos para conversar, ou seja, como se ele estivesse dando as cartas. Ledo e Ivo engano. Precisou essa opinião, essa análise da Folha repor a verdade, que na verdade Lula está cada vez mais no colo do Centrão. Quem ganhou as eleições no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, foi o Centrão, que está cada vez mais forte. Arthur Lira saiu colocando o seu sucessor no Senado, tanto melhorou a posição dos que apoiam a independência do Congresso em relação ao governo. Então, assim, a conclusão, essa é a manchete, né? Centrão domina a eleição do Congresso, cobra de Lula fatura alta e não dá garantias nem apoio em 2026. Segundo os líderes do Centrão, somente se dará apoio se Lula provar que ele está em recuperação junto aos eleitores, que eles estão pulando de lado, indo para a direita, porque veem que eles não vão ficar contra a opinião maciça da opinião pública, que é desautorizando o Lula, o governo Lula, a essa altura dos acontecimentos. Por isso, o nosso editorial de hoje está escrevendo que Lula está encurralado, é a opinião do Tempo e Dinheiro que você pode ler no nosso site Tempo e Dinheiro Oficial. Porque, para surpresa de todos, para muita gente, para uma tristeza de muita gente, Lula acaba de anunciar que ele está em campanha para 2026 contra os bolsonaristas. Então, ele continua dividindo o país e 2 anos antes, ao invés de governar para o país, está governando para os seus e já anunciando que ele está em campanha. Isso é assustador, mas demonstra que ele está encurralado, né, impressionado, emparedado
pelo Centrão. Eles têm que fazer o que o Centrão quer. Quem vai governar são os deputados e senadores aliados do Centrão. Segundo os jornalistas que cobrem em Brasília, cada deputado, cada senador é como se tivesse um CPF todo especial do dinheiro do orçamento do país. Eles são independentes do orçamento do Lula e eles estão cada vez mais dando as cartas e Lula correndo atrás. Só que nós estamos alertando que quando Lula é emparedado desta forma, ele fica extremamente perigoso e ele vai querer ganhar a eleição. Com o quê? Com a caneta presidencial gastando mais e mais. Tanto é que está no nosso editorial. Ele disse que não está nos planos do governo estudar novos cortes de gastos. Ele não vai gastar, ele não vai cortar, muito pelo contrário, ele vai gastar ainda mais. Aí sim, nós concluímos que Lula da Silva está se transformando num dirigente muito perigoso para a saúde da economia do país. Por isso, nós estamos ficando muito preocupados porque a nossa economia pode se transformar numa situação muito vulnerável. O único alerta que a gente pode completar nesse comentário é a manchete do Estadão, dizendo que, de acordo com uma pesquisa Quest feita de ontem para hoje, na correria, para dar algum alento para Lula, a pesquisa Quest diz que a direita está dividida. E, diante disso, a dianteira de Lula aumenta nas pesquisas para a eleição de 2026, claro, sem a presença de Jair Bolsonaro. E quando colocado Lula contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uma distância da pesquisa anterior que mostrava 26 pontos, agora diminuiu para apenas 9 pontos. Então a situação do Lula é angustiante, mais uma vez nós repetimos, ele pode ficar muito perigoso e vai interagir, vai agir, vai tentar tirar dinheiro do agro. Por isso, mais uma vez, a nossa posição aqui, nós estamos em defesa do agro e sempre em alerta, informando aos senhores e senhoras. Essa é a posição, esse é o objetivo e o dever do Tempo e Dinheiro. Em defesa do agro, Gleidson. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Bom, e agora vamos à previsão do tempo com o apoio da Lotus Biosoluções. Bom, a chuva chegou aqui, mais um temporal, vocês estão vendo aqui na minha janela do campo, enquanto que o destaque que nós daremos agora, infelizmente, é para o Rio Grande do Sul, mas mesmo assim o meu amigo Roberto Leitão, de São Vicente do Sul, não perde a fleuma e diz que lá em São Vicente, na terra dele, na corticeira, até os bugios estão sendo enganados e perguntam, os bugios, os macacos, cadê a chuva lá em São Vicente, lá no Rio Grande do Sul? Está demorando. Mas, como eu disse, já antecipei, nós temos uma previsão do Agrotempo para o final de semana. Olha como é que está aí para os mapas para o dia 5 e 6. De quarta para quinta vai passar uma frente de chuvas para o Rio Grande do Sul, né? Uruguaiana vai ter 57 milímetros, Bagé 61,4, Santa Maria vai receber 73 milímetros, Passo Fundo 45,9. Essa é uma previsão do Forecast da NOAA, do Serviço Meteorológico norte-americano, que o Agrotempo, lá do Almir Trevisan, está reproduzindo, e a gente coletou essa imagem de esperança para os gaúchos lá no Agrotempo. Muito bem, agora, qual é o outro problema? O problema é que não para de chover no Mato Grosso. O Moacir Guarnieri, de Boa Esperança do Norte, o nosso amigo, nosso repórter em Boa Esperança, está já agoniado, porque a soja está pretejando, né? E ele já dessecou a soja e não pode entrar para colher. Veja o desespero do Moacir nos vídeos que ele nos mandou ontem. Aí, João Batista, já veio a chuva, ó. Dia 2, às 16 horas, estava tão bonito o solzinho há meia hora atrás. E veio a chuva. Tá difícil, meu amigo. Tá fácil, ó, as lavouras dessecadas já. Bastante lavouras aí. E hoje é o segundo dia que não tira nada, e fora os outros 2 dias atrás que tirou bem pouquinho. Durante o Vlamir nós vamos mostrar outro vídeo do Moacir de hoje, e a agonia continua. A soja começa a pretejar, começa a apodrecer, começa a preocupar, e o Moacir está angustiado.
Ontem à noite, no oeste de São Paulo, Flórida Paulista, choveu 45 milímetros. Quem nos mostra é o José Carlos Fernandes Rubira. Veja o vídeo do José Carlos. Mas não foi uma chuva geral para todos. O meu amigo Mário Roberto Armelin, de Presidente Prudente, disse que no final de semana foi pouca chuva lá no oeste de São Paulo, em Presidente Prudente. 10 milímetros tão somente. Ok, mas em Rio Preto, aqui para cima, o Walter Verde mostra uma chuvarada em Rio Preto. Veja aí, chegando em Rio Preto, né? Como chegando aqui, ó, tá a mesma chuva, né? Essa mesma frente está acontecendo lá em Rio Preto agora de manhã. Já em Minas Gerais, em Nova Ponte, o Gilberto Secato mandou vídeos da chuva lá para eles em Minas. Mostra aí, Gleidson. Essa Nova Ponte fica na divisa com São Paulo, ali perto de Uberaba. Agora, para cima, também no Triângulo, Araguari, nosso repórter da Cafeicultura, Maurício Antunes Pereira. Ele também está jogando a toalha. Não para de chover em Araguari. Veja aí. Bom dia, amigos do Tempo e Dinheiro. É chuva e mais chuva aqui no Triângulo Mineiro, hein? Ó, para amanhecer sábado eu joguei 80 milímetros. Ontem eu joguei 30 milímetros. E hoje tá com 42 aqui, ó. Muita chuva, graças a Deus, tá? Chovendo bem. Pois é. Quando ele fala jogou, ele jogou a água fora do pluviômetro. Isso que ele quer dizer, né? Mas é muita chuva mesmo. Agora nós vamos falar do inverso. Vamos começar pegando o destaque do Notícias Agrícolas, que dá atenção para o Rio Grande do Sul. Muito calor no sul do país. Zona de convergência intertropical, atuando no Nordeste brasileiro, jogando chuva para lá. Altas temperaturas, diz o Notícias Agrícolas, pode afetar a produtividade também na Argentina, no Paraguai e estados do Sul, enquanto chuvas cobrem parte do Nordeste e Norte do Brasil. Nós vamos falar, eu vou mostrar isso já já. Mas agora eu quero mostrar em tempo real onde está chovendo. Está chovendo exatamente em Minas, como nós estamos mostrando. Também na Bolívia tem uma cobertura de nuvens entrando por São Paulo, com muita chuva, está tudo nublado, vocês estão vendo aqui na minha janela do campo. Esse corredor de chuvas vai até Goiás. Goiás também amanheceu hoje debaixo de chuvas, enquanto que o Nordeste, o litoral do Nordeste, tem muita tempestade lá em cima. Mas como é que ficam os próximos 7 dias? Esse daí que eu mostrei é tempo real. E os próximos 7 dias? Vamos ao Sérgio Braga, porque ele vai mostrar através do programa Cosmos, o modelo Cosmos, do Instituto Nacional de Meteorologia, como ficam, então, os próximos 7 dias. No ar. Bom, e agora vamos à previsão do tempo de amanhã até o dia 10 de fevereiro. Chuvas concentradas na região centro-norte do país, alerta para a região centro-oeste e sudeste, ainda no Rio Grande do Sul. A chuva vai se aproximando aos poucos. E na região central do Brasil, a intensidade das principais precipitações na região do Mato Piba, Cealba. Olha, dia 6 de fevereiro, a chuva começa a se aproximar do Uruguai, entrando uma frente fria no estado do Rio Grande do Sul, no dia 6 e também no dia 7, com fortes precipitações, principalmente cobrindo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, concentrada principalmente na região do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, região centro-oeste e ainda o estado de Minas Gerais ao norte, assim como a Bahia, região do Cealba, com pouquíssimas precipitações. A chuva vai se afastando, mas se concentrando principalmente na faixa leste do país, está aí a Bolívia, até mesmo o Paraguai, a região do Mato Grosso do Sul, a região centro-norte com muitas precipitações, portanto uma boa notícia, com chuvas intensas se aproximando principalmente no dia 5 e no dia 6, cobrindo todo o estado do Rio Grande do Sul. Pois é, dia 6 também para o dia 7. Nós reservamos a previsão que o Sérgio mostrou aí para o dia 6, quinta-feira. Esse é o programa Cosmos do IMET. E aí o destaque é para o dia 6. A chuva passa, dia 7 vai ter chuvas no Rio Grande do Sul. Está vendo ali, a chuva que está no começo da quinta-feira está no Cone Sul, ali na Argentina. É uma frente que vai passar
na sexta-feira avança pelo Rio Grande do Sul, sexta e sábado, e depois ela se dissipa. Mas dessa vez serão chuvas generalizadas, porque hoje, por enquanto, até quarta-feira, é uma loteria. Mas na quinta para sexta, entrando no sábado, o Rio Grande do Sul será, enfim, molhado por essa frente que está aí na previsão do INMET. Tomara que aconteça. Agora, eu vou confirmar tudo isso que nós mostramos por quem entende de meteorologia, que é o Ronaldo Coutinho, engenheiro agrônomo especializado em meteorologia, que nos fala das 2 próximas semanas, direto da Climaterra, no ar. Ronaldo Coutinho. Boa tarde. O pessoal pode acompanhar aqui o nosso canal, Peter Shaw Ronaldo Coutinho. Aqui tem a atualização da Laninha e aqui os diversos vídeos onde o pessoal pode dar o like. E estamos aqui, ó, no destaque que a gente fez. Tem pouca chuva aqui no Rio Grande do Sul, muito pouca chuva. Essa chuva aqui basicamente vai ser na quinta e sexta-feira. Até tem alguma coisinha antes, hoje, amanhã, nos outros dias, mas a pancada é bem isolada. Um pouco melhor em Santa Catarina, melhora no Paraná, nessa parte oeste mais no final da semana. Aqui no Mato Grosso do Sul também, principalmente no final da semana. Boa chuva em São Paulo, especialmente aqui no centro-oeste, onde choveu menos. Ainda tem chuva aqui no Triângulo Mineiro, sul de Minas, mas boa parte de Minas dá uma secada, pouca chuva na Bahia, Piauí, partes do Piauí, Cealba, partes de Pernambuco. No restante do país, chuva mais ou menos dentro do padrão e até uma boa chuva aqui no norte. Nos 15 dias, muita chuva aqui no norte, pegando o sul de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, noroeste do Mato Grosso, Pará, Amapá e sul de Roraima. E também uma boa chuva aqui na parte norte do Nordeste também. Aqui na Bahia começa a melhorar. O VECAM vai fazer mais ou menos esse deslocamento e quando ele vir para cá, começa a trazer chuva nessa direção. A região de Irecê, essa primeira quinzena de fevereiro não é muito boa de chuva não. Muitos vão passar totalmente sem. Começa a aparecer chuva já aqui, ó, no leste da Bahia, ali do fim de semana para frente. Aqui no sudeste também, o VECAM vai ficar por aqui uns dias, deixa o tempo mais seco nessa parte. E aqui tem chuva normal, nada assim demais. Uma boa chuva em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Melhora a chuva aqui no sul, no Rio Grande do Sul, mais no fim de semana e semana que vem, que melhora, Paraguai também, e Argentina. Essa parte da Argentina, pouca chuva. E aqui, bastante chuva. Atrapalha o pessoal que está na colheita e também o pessoal que está na parte do plantio da safrinha de inverno. Na anomalia de chuva, os próximos 10 dias ainda tem um pouco acima do normal nessa faixa aqui, abaixo nessa parte do Brasil, que pega aqui o Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas, Rio, Espírito Santo, Bahia, Piauí e sul do Maranhão e bastante aqui no norte. De 8 a 17 melhora no sul, no Mato Grosso do Sul, Paraguai, diminui a anomalia negativa aqui, aqui vai melhorando, à medida que vai chegando a metade do mês vai mudando, saindo do negativo para o positivo e bastante chuva aqui no norte do país. Em termos de temperatura, nós vamos ter calor forte nessa segunda, terça e quarta-feira no Rio Grande do Sul. Na quarta deve ser o dia mais quente da semana, com 38, 37, 38 na região de Porto Alegre, em torno de 40, 41 na região de Uruguaiana, Itaqui, Quaraí. Várias cidades do Rio Grande do Sul vão ter máximas entre 33 a 37 graus entre essa segunda, terça e quarta. Dá uma trégua ali na quinta, sexta-feira e depois esquenta ou final de semana ou semana que vem. A primeira quinzena vai ser bem quente no Rio Grande do Sul, mais quente ainda na Argentina. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Bom, pelo menos uma boa notícia. O Coutinho não confirma que nós teremos mais de 40 graus no Rio Grande do Sul, mas será muito quente com 38 graus, mas confirma sim a boa notícia que nós teremos uma frente de chuvas depois na sequência no final da semana. Essas informações do Ronaldo Coutinho têm oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Bom, para confirmar o que o Coutinho passou e as informações que nós reproduzimos aqui, vamos ao serviço de meteorologia da NOAA, que é do serviço norte-americano, com o seu serviço de previsão chamado Forecast. Olha aí a previsão que vai do dia 3, né, de hoje, até o dia 11 de fevereiro, que é a terça-feira da semana que vem. As maiores precipitações, claro, vão ficar concentradas lá no norte, já mostramos isso, Paraná, Maranhão, Amazonas.
teremos diminuição das chuvas no oeste da Bahia, mas com chuvas ainda concentradas nessa faixa norte do Brasil Central, né, de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e também até o Paraná. Já o Rio Grande do Sul fica azulzinho porque vai passar uma chuva, como também no Uruguai, mas não é uma chuva realmente que pode se estabelecer aí, dar tranquilidade à safra e não vai recuperar mais a safra gaúcha, infelizmente. Agora nós temos uma outra tela mais avançada, do dia 11 ao dia 19 de fevereiro, portanto, já passando o segundo semestre de fevereiro, onde as chuvas ficarão ainda mais fortes na Amazônia, diminuirão no Mato Piba, na Bahia, em São Paulo, em Goiás, e teremos uma faixa de chuvas no litoral gaúcho e também no litoral de Santa Catarina, com pontos até avermelhados ali, com muitas chuvas, mas só no litoral, enquanto que o oeste do Rio Grande do Sul, o Paraguai também, com chuvas quase que abaixo do normal. Essa é a previsão até o dia 19 de fevereiro. Todas as informações que nós publicamos até o momento, nós vamos reeditá-las e colocá-las na nossa mídia social, no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, para você rever e expandir, publicar, mandar para frente, impulsionar, enfim, com as nossas informações. Agradecemos a sua colaboração, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Daqui a pouco, depois do intervalo, Vlamir Brandalize com a análise dos preços da soja. É um instante só. Voltamos já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. De volta com o Tempo e Dinheiro nesta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, uma tarde chuvosa aqui no Mato Dentro, no nosso sudeste brasileiro, também no centro-oeste e nada do sul. Daqui a pouco um destaque especial aqui no Tempo e Dinheiro para a situação do Rio Grande do Sul. Mas antes, vamos analisar a situação da soja debaixo, no feriado do Ano Novo Lunar Chinês, mas debaixo das tarifas do Trump. E a soja subindo bem, 15 centes e meio, deu uma puxada agora há pouco na soja, que estava no vermelho, como eu disse durante a madrugada, agora 10,57,5, portanto, né, rompendo aquela anterior resistência que tinha de 10,5, confirmando aquilo que o Vlamir disse. Agora a meta é 11, se não 11,5. Vamos perguntar já para ele. Os preços da soja em Chicago, as 4 posições mais negociadas, todas com uma boa alta. Olha aí, pessoal, quem quiser fazer hedge, olha aí que bela oportunidade. Março 10,58, maio 10,72, julho 10,85, agosto 10 dólares com 79. E aqui no Brasil, na B3 Base Porto de Paranaguá, saca de 60 quilos, contratos na B3 para março, 23 dólares com 24, alta de 1,13%, e o maio 23 com 52, 23,5, portanto, é uma saca de soja baseado no Porto de Paranaguá, negociado na B3, por saca de 60 quilos, não deixa de ser um bom preço. Eu vou perguntar se eu tenho razão por Vlamir Brandalize. Então vamos lá, notícias da soja no ar. Cleiton.
Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, direto de Curitiba, muito boa tarde, chovendo aí? Ainda não, mas daqui a pouco já vai chover. Choveu à noite, está carregado. Aquelas chuvas diárias de verão, né? Chuvão de pancada. Continua aqui no centro-sul do Paraná. A maior parte do Paraná está nesse estilo aí. Vamos falar já sobre chuvas de verão aí, né, João? É o que está acontecendo por aqui. Tá, mas vamos focar o mercado. 3 perguntas em uma. Por que os preços estão subindo? Se esses preços estão bons e para onde ele vai? Olha, João Batista, se você está começando a entrar numa guerra, o que você faz? Eu faço. Peraí, que eu vou te mostrar já o que eu faço. Tá aqui, ó. Calma, um segundinho só. Eu vou aqui, ó. A arte da guerra, né? De um cara que viveu lá antes de Cristo, né? Na época de Cristo. O Sun Tzu, ele fala... Esse é mais de 2000 anos atrás, né? Mais de 2000 anos. Ele diz assim, encha seu guarda-comida, né, de suprimentos. Né? A primeira providência é comprar comida. Você só entra na guerra se você tiver comida. Como é que está essa situação? Respondi direito, Vlamir? Exatamente, João Batista. Quando você vai para a guerra, automaticamente, para você ter um sucesso, o primeiro sucesso está em alimentar bem os seus soldados. Isso era... desde antes de Cristo, né? E agora continua. Na era moderna, a guerra comercial começou mais do que era previsto, né? O Canadá e o México esperavam que vinha uma taxação de 10% aí a partir de sábado que passou aí, já está nela. E veio 25%. A China está em feriadão, o governo americano ainda deu de leve 10%, mas tudo indica que vai aumentar. Então a corrida do momento... O mercado sabe, né? Todos os países têm que se proteger, né? Porque quer queira ou não, ainda os Estados Unidos é um peso pesadíssimo ainda no abastecimento global de alimentos, né? Então, isso pesa muito e Chicago é a formadora de cotação dos grãos. E automaticamente a corrida agora é buscar essa proteção, né? Dá para ver que os embarques aí americanos da semana passada também cresceram, quase dobraram em relação à semana anterior. É sinal de que tem demanda. O mercado comprador está se protegendo mesmo em semana de feriadão chinês, né? Era uma época para estar na calmaria por causa do feriado chinês. Eles não estão comprando agressivamente, não estão no mercado efetivamente, mas o mercado já se protege acreditando que vai ter valorização dos alimentos, João. Esse é normalmente em guerra comercial, em disputas, há uma valorização dos alimentos e vamos lembrar que um grande fornecedor de alimentos, que é a Rússia, o ano passado ela exportou tudo e mais do que poderia no caso do trigo, né, que é um dos grandes alimentos mundiais, e esse ano ela vai ter entre 10 e 15 milhões de toneladas a menos para vender. Então o mercado vai se proteger no sistema todo. É por isso que o mercado tem fôlego altista, né? A soja aí buscando agora formar novamente o suporte 10,5, a resistência do 11 já está perto, o milho voltou a furar os $5 com fôlego positivo, o trigo furando os 6 ali nas posições para frente. O ambiente em si, João, ele é um ambiente já se preparando para uma guerra comercial que no Antigo Testamento, que nos está mostrando, era uma guerra física. Hoje é guerra do dinheiro, né? Guerra do dinheiro, de qualquer maneira, tem que ter comida em casa. Pois é, então nós estamos mostrando, o Vlamir está analisando que a arte da guerra significa, primeiro passo, você suprir seu guarda-comida de suprimentos. Então, é o que está acontecendo, isso está subindo. A pergunta subsequente, Dom Vlamir, é para onde irão os preços? Olha, João Batista, eles não vão disparar aí como sonha o produtor brasileiro, né? Tudo tem limite. Nós estamos em ano em que a soja está com a safra maior que a demanda, então ela tem um fôlego de correção positiva, mas não se espera uma disparada. Eu acho que a tendência agora é ela tentar buscar 10,5 de suporte, provavelmente à frente ela vai passar dos 11 e a resistência vai ficar no 11,5, mas aí próximo do plantio americano possa até ir perto de $12, o ambiente pode até ser um pouco maior, dependendo como vai ser a pancada americana frente aos chineses e a volta dos chineses frente aos americanos, mas a corrida começa e dá para ver que os chineses não estão de toca, né? Mesmo que eles estão no feriadão aqui no Brasil, o trabalho deles está 24 horas por dia, né? Eles estão está fazendo um terminal de embarque gigantesco, maior da América Latina, aí em Santos, novo,
e eles querem estar pronto aí em 2, 3 meses. Então, eles estão trabalhando 24 horas por dia para aumentar a capacidade deles em mais de 5 milhões de toneladas embarcadas de grãos nesse ano. O ano que vem, mais 8 milhões de toneladas, porque a guerra vem. Eles já estão se preparando para a guerra. Isso é bom para nós, né, João? É bom que vai ter liquidez, vai ter fluxo. Sim. O grande problema é que o diesel subiu, o frete está subindo, e nem sempre o produtor consegue levar alguma vantagem adicional acima dessas condições que está aí nessa guerra, né? Pois é, os investimentos chineses no Porto de Santos tem outro investimento lá no Pacífico, lá no Equador, investimento chinês da COFCO, para fazer a rodovia transoceânica, né, ligando o Porto de Santos com o Porto do Equador, passando pelo Paraguai, por causa da travada que o Trump deu lá no Canal do Panamá, acabando com a alegria dos chineses de fazer a Rota da Seda, né, a nova Rota da Seda, passando pelo Canal do Panamá. Isso acabou agora fazendo os chineses correrem atrás. Pergunta subsequente e conclusiva. Isso é bom para o Brasil, para os preços de soja? O que está acontecendo aqui entre nós, brasileiros, produtores de soja também, Vlamir? Olha, é uma pergunta mais complicada. Vamos dividir ela, vamos fatiar ela, João. Para o Brasil não é bom, porque a guerra comercial vai respingar em nós. Mas para a soja, para milho, para o agro brasileiro é bom. Então, em parte, vai ser muito bom para o Brasil, mas nós vamos sentir os estilhaços das bombas aí também dessa guerra comercial em cima de nós. Certamente produtos brasileiros vão ser taxados nos Estados Unidos e nós vamos sentir uma complicação nessa brincadeira. Então, o setor do agro vai se sair beneficiado em si, mas a população brasileira vai pagar o pato também, João. Então é essa condição aí que a gente vê, porque o Brasil ele está sendo levado na linha contrária, né? Ele não é visto como um parceiro, amigo dos Estados Unidos. Dá para ver que ali no Canal do Panamá, que você citou, o presidente do Panamá, aí, há poucas semanas atrás, ele rotava grosso, né, antes do Trump assumir, que ninguém vai mexer, ninguém vai fazer, eles vão mandar. Vê como é que mudou a figura. O Trump assumiu, eles já baixaram a orelha, dizendo, nós dependemos dos americanos, vamos fazer um acordo, vamos fazer isso, fazer aquilo, e os chineses já estão correndo para outros caminhos, né? Muito bem, mas e a soja aqui no Brasil? Hoje, porque enquanto Chicago está explodindo, agora nessa parte da manhã, como é que estão os preços e os negócios aqui no Brasil com soja? Olha, João, poucos negócios, porque tem muita soja para entregar, né? E como a colheita está atrasada, o pessoal está entregando contratos e os compradores querem receber os contratos para embarque agora, fevereiro, março. Então, poucos negócios novos. Mas o que tem de bom? O mercado hoje pela manhã já estava um pouco melhor que sexta-feira, agora à tarde vai pagar melhor ainda, provavelmente um real a mais, que pagava sexta-feira, que pagava de manhã, à tarde vai pagar mais. Os prêmios melhoraram bem, os prêmios estão bem melhores hoje do que estavam já na semana passada. Estão menos negativos, vamos dizer assim, é sinal de que tem demanda, e isso é sinal de que as trading chinesas, mesmo estando no feriadão lá na China, elas estão operando aqui, então elas estão com prêmios mais positivos. Hoje também as trades chinesas, são os grandes compradores do grão brasileiro, também melhoraram os níveis aí deles de compra. Praticamente são as que estão pagando melhor, são as trades chinesas perante as trades normais e brasileiras. Então é sinal de que tem demanda, João. E os negócios devem fluir de maneira pontual, né? Porque o que está criando colhido, hoje o produtor está entregando para fechar os contratos que ele fez anterior. Então, esse é o quadro. Mas é uma boa notícia. Semana que era para começar negativa, por causa do feriado chinês, ela está começando positiva com o apoio do Trump, né? Então, é isso que nós estamos vendo aí, um começo de semana positivo para o agro brasileiro. Pois é, está na tela aí o telefone do Clube do Tempo e Dinheiro. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, saiba agora o que está acontecendo no mercado. O Giovanni Lorenzon, um experiente jornalista do agro, é o editor, ele está colocando as notícias em tempo real, junto com o João Pedro Góes. Então você tem informações na hora, exclusiva para você, que é membro do Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e mande um zap nesse telefone para entrar no clube, 199-9813-2915. Seja o produtor rural muito bem informado. Veja os prêmios, veja os preços, veja os comentários de quem entende. E agora, Vlamir, vamos ilustrar nossa conversa dizendo que com essa chuva que está no geral, o Paraná também está voltando a receber boas chuvas depois
dessa seca que se abateu no oeste do Paraná. A Folha de Londrina está dizendo que o DERAL, que é o Serviço de Economia Agrícola lá do Paraná, está indicando que o Paraná vai colher 21,24 milhões de toneladas. Está de acordo com a Branda Lisa, esses números aí, Branda? Olha, João, está dentro da lógica, né? As previsões deles eram um pouco mais de 22 milhões antes, né? Porque o oeste e o noroeste foram muito afetados pelo clima. E as lavouras que estão em desenvolvimento agora no restante do estado, elas melhoraram de condições, né? Teve chuvas. Eu estava conversando com o pessoal agora de manhã lá da região de Pato Branco, que se conhece bem, e o produtor colhendo 84 sacos por hectare lá nessa manhã, agora, hoje pela manhã, né, João? Então, saiu aquela fase de lavouras ruins do Paraná e agora está entrando lavouras de boa produtividade. Aparentemente, está colhendo um pouco mais do que o produtor esperava. Ele esperava um pouco menos de 80 sacas e pela manhã as máquinas estavam tirando 84, 85 sacas de média por hectare. Então, essa safra de mais de 21 milhões de toneladas é uma safra boa para o Paraná, é uma das melhores safras históricas aí do estado, mesmo que sofreu com o clima, né? Mas descendo para a Argentina, a gente vê que a situação não está nada fácil para os argentinos, embora vá entrar uma chuva que pode molhar os campos argentinos, trazendo chuva também para o Rio Grande do Sul. Mas veja a manchete do Notícias Agrícolas. A equipe do Notícias Agrícolas está na Argentina e eles estão falando com os agricultores que dizem que não se recupera a produtividade perdida na soja argentina. Eles estão dizendo que não vai voltar. Argentinos enfrentam seca e colheita em declínio, Vlamir. João, provavelmente sim, né? Porque eles vêm sofrendo aí nas últimas 6 semanas com chuvas pequenas ou nada. Então é isso que... O plantio argentino, ele encerrou aí a semana passada para ver como é que atrasa, né? Então as lavouras plantadas agora no final de dezembro e janeiro, se o clima trouxer chuvas agora nessa metade de fevereiro em diante, ainda vão ser lavouras boas. Isso que representa uns 40% das lavouras plantadas. Mas tem uns 60% das lavouras argentinas que foram muito prejudicadas, então vai ter produtividade menor. Eu acredito que no rumo que está caminhando, João, a Argentina, que poderia ter colhido 52, 54 milhões de toneladas, ela vai ficar entre 45 e 48 milhões, por aí, mais ou menos, dentro desse patamar, e o mercado global vai ver isso como positivo, aí, porque, quer queira ou não, tudo que o argentino colhia menos é estoque mundial menor. E o mercado lá em Chicago, ele olha muito mais para estoque do que para produção. E estoque mundial menor, em ano de guerra comercial, é fator positivo, né, João? É fator positivo no mercado de cotação. Por isso que a possibilidade é à frente, nós vermos até $12, ali talvez no março, abril. É a segunda vez que você fala em $12, hein? Ó. Muito bem, o Mário Teixeira de Itambaracá, norte do Paraná, está dizendo que lá ele está colhendo de 40, 50, 60, 80 sacas por alqueire, porque a seca judiou o norte do Paraná. Agora, e o norte de Mato Grosso? Rapaz, que drama. Nós temos um repórter lá, né, que é o Moacir Guarnieri, lá em Boa Esperança, que vira e mexe, manda vídeo para a gente e a gente vai acompanhando a safra à distância. É uma maravilha. Desta vez o Moacir está triste, hein? Está jogando a toalha porque não para de chover. Já mostramos ontem que as chuvaradas estavam batendo lá no norte. Hoje de manhã ele mandou esse vídeo. Veja o relato do Moacir Guarnieri de Boa Esperança do Norte. Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe do Tempo e Dinheiro. Aí, ó, chegando aqui na Boa Esperança. Cara, tá preocupando, João Batista. Hoje é dia 3, 8 horas da manhã. Olha o clima aí, ó. Já estamos com soja já preteando a vagem por fora. Tá difícil, meu amigo, tá difícil. Previsão não é boa. Mas, dá uma olhada, é só água, João Batista. Mas vamos pra frente. Um abraço. Ei, Vladimir, tá começando a pretear o zóio da gataiada, hein? Complicado, né, João? Esse ano o Mato Grosso tá com uma safra muito boa no campo, mas as chuvas estão atrapalhando a vida do produtor. E aquele que consegue colher está correndo para plantar o milho, porque ao mesmo tempo que está ruim para a soja, está muito bom para milho quem já conseguiu plantar o que o milho que está plantando, né, João? Então, a indústria é céu aberto, né? O produtor não pode perder um minuto aí quando tem a oportunidade de colher ou plantar, né? Olha, vou relatar aqui as informações dos nossos membros, que são os nossos jornalistas de campo, como o senhor José Ruiz,
lá de Novo Biratã, norte de Mato Grosso. Ontem colhemos com 27,5% de umidade. Vlamir, ele colheu água, é isso? Exatamente, João. Tem que jogar na limpeza, jogar no ventilador, jogar no secador para colocá-la no padrão. Mas é alternativa, João. Não dá para deixar o tempo passar, né? Prefiro colher com muita umidade, ter que secar, gastar um pouco com a fase de secagem. Há uma previsão. Deixar no campo para brotar, né? Se brotar, perde mais, né, João? Há uma previsão de estiagem lá para o norte do Mato Grosso de quinta para frente. Enquanto que chove no Rio Grande do Sul, abre no Mato Grosso quinta, sexta, viu? Por enquanto, está tudo nublado lá, se não está chovendo. Já aqui no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, o senhor Ernils Vino Pinot diz que está muito quente lá no norte do Rio Grande do Sul. O Marcelo Rocha, na divisa com o Uruguai, 34 graus na fronteira, lavouras comprometidas pela falta das chuvas nesta safra novamente. Já voltando para o Mato Grosso, a dona Rosângela Mafra, de Itaboaporã, diz que desde sexta não para de chover no Mato Grosso. Veja que complicação, hein? O Zé Ruiz dizendo, muita chuva em Novo Biratã. O Aloysio Giacomelli, em Salto de Jacuí, Rio Grande do Sul, muito, muito quente, calorão, 36 graus, nada de chuva, soja torrando na lavoura em Salto do Jacuí. Lá em Piratini, agora é o Darlan Zambra Garbinato que está nos informando, sol escaldante no Piratini, torrando tudo. Bom, aí ele faz um comentário que daqui a pouco a gente vai comentar, viu, Darlan? Segura aí. O Clélio Montini, em São Miguel do Iguaçu, oeste do Paraná, tempo todo dia chovendo por lá, pelo lado do Parque Nacional do Iguaçu, mas do outro lado do lago de Itaipu, que é o Paraguai, não chove. Olha que coisa. E o Miguelzãozinho Neto está lá em Ribeirão Preto agora, debaixo de chuva, como nós estamos aqui. Enfim, Vlamir, passando a régua na soja, $12, né? Olha, para frente, nos próximos meses, o produtor pode esperar alguma coisa assim, porque o ano tem vários fundamentos e fatores que influenciam a soja, a evolução, né? Porque o mercado é de alta no trigo e no milho, né? Porque não tem, esses são produtos que estamos consumindo mais do que está produzindo, e abre janela para a soja, né? E ano de guerra comercial, certamente, é que nem a gente começou comentando aí, né? É ano de encher as tulhas, né, João? José do Egito, né? 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. Vamos fazer o guarda-comida ficar repleto. Ô Vlamir, vamos para o milho? Vamos saber dos preços do milho, que estão disparados também pelas mesmas condições que você acaba de relatar. As cotações do milho têm um oferecimento da ferramenta i9PAB, que é similar a uma calculadora para você anotar e saber como é que está o preço da sua soja. Veja os preços do milho. Oferecimento i9PAB. Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Bem, preços do milho lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, em boas altas. O março, 4,88, 6,75 de alta. O maio, com 7 centes de alta, $5, redondinho. O maio, o julho, 5,03. Setembro recua, que já é o mês da colheita americana, $4,66 por bucho, mas é um bom preço para o milho. Aqui no Brasil, na B3, subindo nada. Eu fui falar, o Gleidson ajustou o preço. Os 2 primeiros vencimentos no vermelho, o março, base Campinas, milho brasileiro a 75,14 na B3, a saca, maio 75,09, julho 71,24. Isso significa que o milho não vai a 80, Vlamir? Não, o mercado do milho, hoje, a B3 está olhando o financeiro, né, João? O financeiro é que o dólar estava com 0,6, 0,7 de alta de manhã, agora está quase zero, né? Então, o dólar estava em alta e agora acomodou. Então, a B3 também gira muito em cima de como é que flutua o dólar. Então, isso é uma pressão, porque na B3 tem muito dinheiro envolvido, né? Não é só o produtor que está ali, ou o exportador, o trade ou a indústria de ração. Então, a questão do dinheiro, valorização, com o dólar caindo, automaticamente eles acabam liquidando um pouquinho a B3 para ir para as outras ações, né? Dá para ver que a Bolsa, provavelmente, agora à tarde, vai trabalhar melhor por causa que o dólar está em queda. Em queda não, o dólar que estava firme, ele veio para baixo, né, João? Essa é a regra. Leve queda, já tá em queda, né? Então, pela manhã e agora, o dólar já flutuou 1%, né? E agora está para baixo. Então, isso é fator positivo para você ir para as ações. E automaticamente o pessoal acaba liquidando um pouquinho ali
a B3 na soja, no milho principalmente, é momento. Mas o que é importante é Chicago, João. Chicago, ela segue a regra aí do mercado internacional aquecido. Então, dá para ver que semana passada ela tinha perdido os $5, aí que ela se transformou novamente na resistência. Hoje ela quebrou novamente os $5 no maio, no julho, segue com fôlego positivo. Pode ver que as posições já estão bem fortes, aí todas acima de 4,50, 4,60 de suporte. É um bom nível para o milho. E ele tem fundamento melhor, né? Porque caminha para ter um déficit aí entre a produção e o consumo de 25 a 40 milhões de toneladas no mercado global. Então é um ano que o milho tem tudo para seguir firme, né? E a B3 depois ela vai responder a isso, né? Porque o Brasil hoje ele é celeiro do mundo do milho também, e o mercado é comprador. Dá para ver que hoje está pagando mais nos portos do que pagava na sexta-feira. O ambiente do milho segue forte, segue positivo, né? Ele é bom fundamento dele mesmo, ele não depende dos demais, porque é um ano que vai ter menos milho produzido do que milho consumido. Então vai queimar estoque, vai consumir estoque. Isso é fator positivo, né? E lembrando que guerra comercial estimula o pessoal que tem demanda grande, como China, a comprar mais para segurar estoque, né? Olha o Sun Tzu, hein? Olha o Sun Tzu. Quanto você falou que vai dar de déficit? 28 milhões de toneladas, é isso? De 25 a 40 milhões de toneladas a nível global. Já é o maior déficit. Vamos plantar milho aqui no meu matinho. Aqui. É o maior déficit de demanda, de produção frente à demanda da história do milho é esse ano de 2025. Rapaz. Vlamir, como é que está o milho hoje, aqui no Brasil? Mercado de milho começou o dia em 72 de agosto, 72,5 de setembro, 73 de outubro, nos portos, e agora à tarde provavelmente vai pagar uns 50 centavos a mais. Ele deve começar no mínimo 72,5, até outubro vai a 73,5, novembro 74,5, dezembro 75,5, 76. Comprador, segue muito comprador, mas não tem muita pressão de venda. O produtor quer mais, né? O produtor quer mais de 80 no porto. Então tá, ó, vai comercializar ou vai fazer uma trava, opções no papel? Entre no clube. Veja lá os prêmios, veja os preços, veja os comentários, as informações. Seja o produtor rural muito bem informado, entre no clube, mande uma mensagem para 019 99813 2915. Daqui a pouco eu vou falar de amendoim lá de Irapuru, mas antes eu quero falar do trigo. Gleidson, põe os preços do trigo porque eles estão explodindo lá em Chicago. 2,38 de alta o trigo, o março 5,71, 12,5 de alta, até esperava que fosse mais. 12, mas no trigo é uma boa alta. O maio 5,82, o julho 5,94, setembro 6,07. Isso daí é o papai Trump? Aí são dois, né? Trump e Putin, né, João? E aí são os donos do trigo do mundo, né? Porque Trump e Putin dominam o mercado mundial do trigo da exportação, né? O Putin é o maior, né? Que domina absolutamente, ele exporta mais do dobro dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é o segundo, né? Você pega os dois num momento em que o Putin tem pouco lá, ele está com uma safra menor. Provavelmente ele vai controlar a exportação para não faltar trigo interno aí, para não ter inflação dentro da Rússia. E do outro lado tem o Trump, João, veja como é que o argumento trigo leva vantagem, né? Porque ele tem tudo para subir. E o trigo também vai ter um consumo maior do que a produção. E vamos consumir estoques. Então isso é benéfico aí para o trigo. É benéfico para o trigo do produtor, agora a partir de fevereiro, no mercado brasileiro, e para a nova safra de trigo também. Já se mostra bastante promissora, né? Se a gente olhar as posições em setembro, acima de $6 o bushel, esse é um trigo que... O Brasil é um grande importador de trigo, mas se a gente vai importar o trigo aí mais no final do ano, ele vai chegar aí a níveis de 1.800 a 1.900 a tonelada, reais. Então ele dá fôlego para o mercado interno melhorar, né? E o governo, esse governo ignorante, né, que não entende nada de agricultura, está contando com a super safra para baixar os preços. Tem que ouvir o Vlamir Brandalize. Muito bem, Vlamir, mas temos uma alternativa que a gente está segurando aqui, lá do Toninho Vicentim, lá de Irapuru, São Paulo, lá perto de Araçatuba, ali, perto de Andradina, na verdade, terra quente, terra de areia, né? Lá ele produz soja, já mostramos uma soja de boa qualidade, mas ele gosta mesmo de falar do amendoim. Olha as imagens do Antônio Eugênio Vicentim de Irapuru, São Paulo. O amendoim dele, eu até fiz um comentário, mas você não tem palhado, você não precisa. O amendoim fecha
as ruas, as entre-ruas já estão... Está vendo aí, Vlamir? Como é que o amendoim está explodindo? O diferencial que ele fala que é uma lavoura que paga bem, mais de R$100, 120, a saca. Tem comprador que nem urubu em cima querendo o amendoim, né, para exportar, para fazer óleo, para alimentação. Só que é uma lavoura muito cara, hein? Exatamente, João Batista. A lavoura de amendoim é muito mais cara que soja, que milho, mas é uma lavoura altamente rentável, né? Ela dá muito mais renda que soja e milho, então é uma alternativa importante. Lembrando que amendoim, hoje nós estamos aí crescendo na exportação, o Brasil já é importante, e tem um fator importante que pode acontecer esse ano, João. Se houver o fim da guerra ali da Ucrânia, e Rússia, vai liberar aqueles mercados ali de maneira mais tranquila, e os dois maiores compradores de amendoim brasileiros são Rússia e Ucrânia, porque eles gostam de comer um amendoim torrado tomando uma vodka. E automaticamente a demanda depois da guerra aumenta, né? E isso nos traz um benefício. A demanda de amendoim é muito boa. E ele está mostrando amendoim, eu lembrei agora da época que a minha avó plantava amendoim, e eu gostava de quando o amendoim estava fechado assim, chegar a pegar o amendoinzinho ainda antes dele chegar à maturação, tirar o grãozinho, que ele ainda está verde, assim, comer aquela amêndoa verdinha. Estou lembrando da infância, isso há quase 55, 60 anos atrás. Eu em Araraquara também, só que eu gosto de amendoim torrado. Meu pai vendia, né? Meu pai vendia lá no campo da ferroviária. Agora, para encerrar, eu sei que o nosso chefe está desesperado lá porque o nosso tempo está estourado, mas nós temos um destaque incrível hoje, porque o Vlamir sabe de tudo e ele entende até de onça. Veja o que o Vlamir encontrou voltando da casa dele. Na verdade, foi o vizinho dele que filmou e mandou para ele, na porta de entrada do sítio do Vlamir, lá em Antônio Olinto. Olha o gatinho. Gatinho, olha aí, hein? Que gatinho. Pois Põe de novo aí, Gleison. Esse gatinho existiu sempre lá ou apareceu agora? Não, eu nunca tinha visto, né, ali, mas está começando, né, porque a gente preserva bem o meio ambiente, a água é limpa, nós temos as florestas preservadas, tem reflorestamento, e até pela manhã um amigo meu lá do Rio Grande do Sul estava falando, aqui no Rio Grande está tão quente que as onças estão indo para o Paraná, está chegando por aí. Mas isso daí o que é? A atração o que é? Animais, a preservação? Ela tem comida? Tem comida, ali é uma região que tem bastante, tem tatu, tem a lebre, tá tendo paca, essas coisas do mato que tem na água, ali ela tá, aqui é uma ponte, né, uma pontezinha, tem um riozinho que passa embaixo, então ela anda perto da água sempre tem, é uma região que tem muita, com a soja e o milho, João, essa pomba caseira, essa pomba do campo. Sim. Aí, são milhões que estão se reproduzindo, então ela tem alimentação ali tranquila, além de que de vez em quando ela come uns patos, meio e galinha também. Mas avisa a bezerrada que bezerro fora do bando é comida da onça parda, hein? Ele sabe, né? Mas lá não pega por causa dos cachorros que não deixam chegar perto. Tá bom. Eu também ouvi dizer que o Vlamir tem uns leões lá na propriedade dele. Vlamir Brandalize, muito bom. Foi uma segunda-feira excepcional, boas informações, estouramos o tempo. O Davi da Luz está desesperado, mas foi muito bom. Muito obrigado e até amanhã. É isso aí, João Batista. Semana começando bem, com o pé direito aí. Vamos em frente aí, que o Brasil vai em frente aí com o mercado aí se posicionando na linha positiva. Isso aí, o nosso agro não para. O Marinho está perguntando, é onça parda? Sim, onça parda, sim. Onça parda, exatamente, onça parda. Eu ia dizer que era leão da montanha, não é leão da montanha, é onça parda mesmo. Muito bom, gatinho. Não é o gatinho. Gatinho, miau. Vamos lá. Daqui a pouco, ao vivo, o Tiago Bernardino, diretor de pecuária do CPEA, falando sobre os novos momentos do CPEA, mas antes eu quero ir para o CPEA chamar a posição da mandioca com o especialista de mandioca do CPEA, o Fábio Isaías Felipe, no ar. Olá a todos. Em janeiro. Opa, hoje está confuso. Chamei o Fábio, entrou a Isabela. A Isabela daqui a pouco. Vamos ao Fábio agora, Gleison? Opa, depois do gatinho a gente ficou impressionado. Fábio Isaías Felipe, direto do CPEA, falando do mercado de mandioca. Mercado de mandioca. Oferecimento Simp, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Ô
Oferta de mandioca ainda em crescimento. Pois é, mais uma semana em que os preços caíram. E as quedas ocorreram em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA, em Mato Grosso do Sul, no Paraná e também no oeste do estado de São Paulo. Bem, essa queda nos preços tem sido atribuída à intensificação no ritmo de colheita, que ainda nós temos como principais motivos o fato de os produtores visarem se capitalizar e também as expectativas baixistas. De outro lado, tem-se uma demanda ainda bastante arrefecida, uma vez que neste ano tem havido uma retomada mais lenta no volume de moagem das fecularias. Então, são esses fatores que a gente vem observando praticamente ao longo de todo esse mês de janeiro. Bem, na semana passada, a média CPEA recuou 2,9% e a tonelada da mandioca posta-fecularia foi comercializada ao preço médio nominal de R$ 1,08 por grama. Esse valor equivale a R$ 620,97 por tonelada. O ponto que é interessante nesse sentido é que a média de janeiro caiu 5,3%. E desse modo interrompe 7 meses de altas consecutivas. Então, desde lá, junho do ano passado, a gente vinha observando sucessivas elevações de preços que agora foram interrompidas conforme a gente já vinha até adiantando esse possível cenário. Bom, o esmagamento de mandioca pela indústria de fécula aumentou 12% na semana passada, mas se comparar o acumulado de janeiro de 25% em relação ao ano passado, devemos ter uma queda próxima a 8%. Né? Então, isso aí acaba justificando o fato de a indústria estar se recuperando a moagem mais lentamente. O que temos é que há uma forte sinalização de que produtores devem continuar retomando a colheita nos próximos períodos, claro, a depender de condições climáticas, e isso deve manter a oferta ainda elevada. Vale destacar que as fecularias que o CPEA acompanham já vem demonstrando que tem agendamentos pelo menos até o final desse primeiro semestre. Portanto, ali é um cenário baixista, ao menos por hora. Enfim, em breve voltamos com mais informações sobre o mercado da mandioca. Até breve. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Continuar com o CPEA, porque agora nós vamos falar de pecuária. O Thiago Bernardino, chefe da apuração dos preços da pecuária lá no CPEA, já está conosco. Mas antes eu quero saber dos preços, então eu vou chamar o Sérgio Braga. Notícias da pecuária no ar. Bom, a semana, o mês começa com pressão lá na B3, assim como encerrou o mês de janeiro, né, tentando equilibrar o mercado físico. As cotações lá na B3 hoje, todas as posições apresentando variação mistas, ou seja, no começo da abertura das negociações, todas no lado negativo, agora começam a buscar um pouco mais de equilíbrio, sendo que o vencimento mais curto, fevereiro, permanece em queda de 0,17%, ao contrato mais negociado, a 319,20. O março, que vinha apresentando queda, agora passou a operar com ligeira alta de 0,02%, a R$ 318,35. O abril, 315,50, estável. Indicador sexta-feira, 324,45, queda de 0,48%. No mês de janeiro, acumulou uma alta de 2,22% para o indicador Bezerro, pelo indicador CPEA. No mercado físico, hoje, a apuração feita pela Scott Consultoria, 7 entre 32 praças pesquisadas em queda, demais estabilidade. São Paulo, Barretos, Araçatuba, R$ 320 por arroba à vista, já descontado. Boi comum a prazo. Triângulo Mineiro, R$ 310,50 no aprazo. Belo Horizonte, R$ 300,50. Minas Gerais ao Norte, R$ 295,50 também no aprazo, já descontado. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. O sul de Minas, R$ 299,50. Goiânia, R$ 300,50. Região sul de Goiás, R$ 303,50 também no aprazo. Dourados, R$ 307,50 também negociações a prazo. João Batista Olive.
Muito bem, deixa eu falar então agora em Piracicaba, lá no CPEA, dentro da Exalc USP, com o Thiago Bernardino. Vamos fazer em conjunto, Sérgio, uma conversa com o Thiago. Thiago Bernardino, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde, Sérgio. Satisfação aqui nessa bancada de peso, hein? Tava com saudades de entrar ao vivo aqui com vocês. Satisfação. Muito bem. Muito bem, vamos aproveitar esse início de semana. Como é que você analisa o mercado e esses preços, Thiago? Bom, o Sérgio trouxe as variações bem no sentido de pressão. O mercado ele buscou um ajuste na semana passada e começa essa, vamos dizer, primeira semana de fevereiro para entender um pouquinho a dinâmica do mercado doméstico, que sim, ele vem de certa maneira, ele começa a sentir uma pressão um pouco maior, dado as outras carnes concorrentes, mas realmente um preço, né, em termos de disponibilidade de renda, um pouco mais pressionado, e o mercado externo, né? As exportações vieram bem, os preços vieram bem, mas sim, a gente tem o nosso grande comprador, que realmente está no feriado deles, e a gente tem uma precificação um pouco menor. Então, o mercado ele vem buscando um ajuste e uma pressão, como é refletida na própria B3, o CPEA fechou a 324,50 na sexta-feira, mostrando realmente que a semana fica testando o mercado, dado o que aconteceu no final de semana em termos de venda. E último final de semana, né, do mês, podemos dizer assim, primeiro final de semana de fevereiro, mas o reflexo, o salário ainda não caiu, então ainda é um mercado bem morno. Pois é, então só antes de passar para o Sérgio botou o indicador que vocês fizeram na sexta-feira, 324,45. Esse é o preço médio Brasil CPEA. Já abriu, né, São Sérgio? Paulo, perfeito. São Paulo. Agora, abriu lá na B3, 315. Claro, óbvio que os preços vão cair. É isso mesmo? Por quê? Tradicionalmente, a gente tem esse movimento. A gente está observando mais vacas entrando no mercado. A gente tem um período que a gente não teve uma reprodução tão favorável da seca, o atraso de chuva, margem do pecuarista, bem apertada. Então, o pecuarista ele precisou fazer caixa. E aí ele vai soltar essa vaca até para abrir espaço para outras categorias de animais dentro da propriedade. Então, isso é natural. A gente vai ter um período aí de fevereiro, como você bem me disse, até abril, que é um período de transição. O mercado oscilando, momentos bons e momentos de mercado mais pressionado por uma oferta maior. O ponto positivo para o produtor é que a gente tem uma qualidade de pasto que ele pode conseguir manejar melhor. O que vai impactar é a questão financeira dele. Tá, deixa eu passar para o Sérgio. Sérgio. Com relação ao mercado de reposição, boa tarde para você mais uma vez, Thiago. Nós temos aí, ao longo do mês de janeiro, praticamente não houve grandes alterações para a reposição com base Mato Grosso do Sul. Será que isso significa uma tendência? A procura por reposição está menor? E como é que está a relação entre arroba do bezerro versus arroba do boi gordo? Bom, o boi melhorou, né? E o bezerro, vamos dizer, andou de lado, então a relação de troca boi gordo. Quantos bezerros eu compro em relação ao boi gordo? Melhorou para o invernista, para o terminador. Então, é um momento favorável. Por mais que a arroba dê uma pressionada, ainda ela está em um patamar que favorece essa relação de troca. Então, vem positiva. É interessante notar, Sérgio, que o boi magro, de certa maneira, ele não valorizou super como o boi gordo, mas valorizou um pouquinho, dado esse cenário ainda de milho, de certa maneira barato, o boi gordo bom, então estimulou uma demanda maior para o boi magro. Mas sim, quando a gente olha o bezerro, o indicador do MS, realmente a gente tem um período aí de começo de ano onde o mercado ele realmente não reagiu como havia muita gente esperando, mas tradicionalmente isso ocorre. Vale lembrar que o período de nascimento entre agosto, setembro, outubro, então eu começo a aparecer esse bezerro. Tiago, mas o bezerro está no pé da vaca. Ok, mas eu tenho todo o estoque vindo do outro ano, então é natural eu não ter uma valorização do bezerro nesse período do ano. Tá, mas é um bezerro caro que está saindo aí. Tiago, olhando no geral, antes de a gente ir para o assunto chamado indicador, no geral, a pecuária está legal, está remunerando bem o produtor, está dando mais lucro do que prejuízo? Qual é o cenário, qual é o futuro? A pecuária vem bem.
É lógico que o pecuarista que está me assistindo vai falar, poxa vida, Thiago, o custo subiu, né? O diesel está subindo. Sim, mas a pecuária, ela trabalha num patamar, podemos dizer, dos 320, 330, né? Terminamos de outubro para cá muito bem. Isso favoreceu a relação de troca com a reposição, favoreceu a relação de troca com o milho. Então, quem conseguiu montar um bom planejamento, com certeza é um cenário muito positivo. É claro que o achatamento do preço natural, somado com os custos elevados, que isso vai ocorrer ao longo de 2025, isso pode prejudicar alguns pecuaristas, sim, mas é um cenário muito interessante para a pecuária, mais um ano, né? A gente já vinha falando desde o ano passado, ó, a pecuária tem pelo menos aí de julho de 2024, pelo menos até começo de 27, um cenário positivo, dada a reversão do ciclo e o cenário externo extremamente favorável, seja câmbio, redução da produção nos Estados Unidos, países querendo olhar para o Brasil e abrir mercado, então é um cenário bem interessante, mas os custos, obviamente, subiram e achatou a margem de muitos. Pois é, custo Brasil, né? Não fosse isso, ó, milho, trigo, boi, está valendo a pena o produtor investir. Muito que bem, agora eu convidei o Sérgio para estar conosco nessa conversa, porque, não é, Sérgio, nós estamos com destaque desde a sexta-feira, porque encerrou aquele convênio já antigo que o CPEA tinha com a B3, que oferecia para a Bolsa B3 o seu indicador. Mais importante frisar já de antemão que o indicador não parou, pelo contrário, só parou a informação para a B3. Ô, Thiago, como é que você vê isso? Quais foram os motivos? O que você tem a dizer? Você que é o chefe e responsável por essas coletas e informações. Olha, como você bem disse, né, terminou aí a questão da liquidação do contrato, né, o CPEA enviava os dados para a B3, mas o CPEA, como você bem disse, não para, né, o CPEA vai continuar acompanhando o mercado, como sempre acompanhou. A gente sabe o quanto que é importante ter essa informação confiável, né, e a gente aqui trabalha diariamente, né, a gente acompanha vocês diariamente, trabalhando todos os dias de pessoa para pessoa. E o mais importante, que a pecuária tem essa informação de qualidade. A gente é longe de ser uma consultoria, longe de a gente ter um marketing caro, fazer eventos. A gente está preocupado em desenvolver a pecuária brasileira. Isso que aconteceu há 30 anos atrás, quando criou-se uma metodologia que ao longo dos anos foi sendo replicada e continua sendo replicada. Então, bola para frente, o CPEA continua firme e forte, desenvolvendo de portas abertas, com tecnologia. Temos o Centro de Inteligência Artificial aqui dentro do CPEA, da USP, né? Então, assim, a gente é um dos polos da USP, então a informação gira aqui dentro. Eu acho que o mais importante, Sérgio, João, é a cadeia. A cadeia, ela precisa discutir. O que mais me causou estranheza dos últimos 30 anos, a gente não discutiu mudança por causa de mudança de metodologia. A cadeia não discutiu a metodologia. O mercado mudou muito. O mercado vem se concentrando. A gente tem exemplos de outras cadeias. Então, acho que a cadeia precisa também discutir. E o que foi visto foi simplesmente uma troca de fornecedor com praticamente a mesma metodologia. Então, esse é um grande ponto que é muito importante. Eu acho que a gente tem que continuar como CPEA buscando estar na vanguarda, buscando levar conhecimento, buscando levar a nossa... E a gente continua. Tem muitas variáveis aí que a gente já vinha discutindo nos últimos 2 anos. A gente vem discutindo ao longo de 2024, mesmo sabendo que a gente sairia desse convênio, mas a gente vem buscando sim inovações, até mesmo na precificação, que mudou, assim como a própria cadeia. Então, houve essa mudança, mas como você bem disse aí, eu acho que é importante deixar claro, o CPEA que está de portas abertas, conversando com pecuaristas, frigoríficos, né, escritórios, toda a cadeia está dentro do CPEA, assim, tem muita gente aqui dentro do CPEA, e eu acho que isso que é o importante, é pensar na cadeia, pensar na pecuária brasileira. Pensar no Brasil. Agora, talvez você não possa dizer isso, mas eu e o Sérgio, como jornalistas que acompanhamos há tanto tempo o trabalho de vocês, a independência de vocês, né, Sérgio? Talvez nós tenhamos que dizer que o mais importante, além dos aprimoramentos tecnológicos de apuração de preços feitos pela equipe do CPEA,
é a credibilidade do CPEA. Isso ninguém destrói, isso não se vende, isso não se joga fora. Essa é a informação que o Brasil, o pecuarista brasileiro, precisa e também o investidor internacional. Quando se faz um negócio, qual é a referência? É o CPEA. Tá certo, Tiago? Não, eu agradeço e eu acho que esse é o nosso propósito, é levar conhecimento, tirar a simetria de informação, tirar a incerteza, tirar o oportunismo. Acho que traduzir o indicador, a gente sempre falou, o indicador é da sociedade, o indicador é do pecuarista, o indicador é da indústria, o indicador é de um corretor, o indicador é de um investidor. Eu acho que isso que é importante e por isso o indicador forte realmente tem que ter essa clareza aí e essa credibilidade, como você bem mencionou. A gente sempre vai buscar isso, como a gente sempre buscou há mais de 40 anos no CPEA. Tiago Bernardino, muito obrigado pela sua participação, pelo seu espécie de devotamento que você tem à pecuária brasileira. Continue assim, te agradeço muito e nós vamos continuar caminhando junto com o CPEA. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço, a pecuária vai caminhar, a pecuária é muito linda aqui no Brasil e a gente vai fazer uma pecuária mais gigante ainda. Grande abraço, Sérgio, grande abraço, João, satisfação. Igualmente para você, Tiago, até uma próxima. Tá, eu quero continuar com o Sérgio nesse assunto de luta pelo bem do Brasil, pelo agro, porque nós vamos entrar agora num assunto chamado Rio Grande do Sul, as dificuldades não só pela seca, mas as dificuldades criadas pelas chuvas extremas, 3 safras perdidas por seca, 1 safra perdida por chuva. Como é que fica a cabeça do pecuarista? Como é que fica, né, a necessidade de ter um acompanhamento médico quando você entra em depressão? Os pecuaristas, os produtores rurais, principalmente os produtores rurais gaúchos, são os mais atingidos. O Sérgio Braga conversou com o Dr. Roberto Nicola, um psiquiatra, uma longa entrevista que ele fez lá para o clube, já está disponível para todos vocês assistirem nas nossas mídias, no nosso site, e o Sérgio Braga separou um trecho dessa entrevista com o Dr. Roberto Nicola. Veja o que eles conversaram sobre depressão, né, que atinge os produtores rurais. Começaram a estudar mais a questão da saúde mental no campo após a pandemia, né, em países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, cada um com um perfil diferente, mas se constatou que o produtor rural sofria mais que a população urbana de problemas de agravos de ansiedade e depressão. Sintomas, mesmo por vezes até 2 vezes mais que a população urbana. Isso chamou muita atenção. E no Brasil começaram a se observar que é um padrão muito próximo, Sérgio. Por exemplo, 36% dos trabalhadores rurais hoje, no Brasil como um todo, sofrem de sintomas de ansiedade e depressão, sendo que a média nacional é 15%. Vejam bem, então, é mais que o dobro da média nacional. Então, ou seja, a gente pode falar aqui que o trabalhador, para ser trabalhador rural hoje, a pessoa já é um fator de risco para sintomas de saúde mental, ser trabalhador rural. Bom, e tu alavancou essas questões de endividamento e exatamente isso, os estudos mostram o que acontece. Existe um certo isolamento, preocupações com financeiras, incertezas climáticas, né, que os estudos apontam bastante, que é algo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, e muito, né, e falta de políticas eficientes, né, que levem essa informação para dentro do campo, do trabalhador, se aproxime do trabalhador rural, né. Nós reputamos essa entrevista como uma das mais importantes feitas aqui por nós, aqui do Tempo e Dinheiro, graças ao Sérgio Braga, ouvindo o Dr. Roberto Nicola, porque a mídia, que é urbana, não entendeu ainda essa informação pesada, né, grave, feita pelo Dr. Roberto, dando conta de que, enquanto que 15% dos trabalhadores urbanos são atingidos por problemas de depressão, problemas psíquicos, no campo é mais do que o dobro, é 36%, por tudo isso que todos nós sabemos, preço, custo Brasil, política, seca, chuvas e um desalento
que nós temos que enfrentar, inclusive o próprio público urbano que acha que o agro brasileiro não se adequa, enquanto que os números mostram que é o agro que sustenta o nosso país. Porém, vamos pegar um exemplo do produtor gaúcho. De novo, eu vou a Cacequi falar com o meu amigo Lucas Scheffer, que ele vivenciou na pele as inundações que varreram Cacequi e hoje eles lutam em nome de alguns produtores para restabelecer a saúde financeira, a economia e também a mentalidade, né? A saúde mental dos produtores. Vamos a Cacequi. Lucas, boa tarde. Boa tarde, seu João, tudo bem? Muito bom. Não sei se você acompanhou a entrevista do psiquiatra Roberto Nicola falando da situação gravíssima que passa os produtores gaúchos atingidos por seca, inundação, como é o caso de vocês aí em Cacequi. Como é que você vê isso, Lucas? Eu digo que além da nossa situação financeira, é uma grande situação, um grande problema que a gente vem enfrentando aí no estado. Aí. O produtor não tem amparo por ninguém, dá para você dizer assim, não sabe a quem socorrer, e acaba o produtor conversando entre eles, assim, um dá uma força para o outro. Muitas vezes o produtor tem vergonha de dizer que está endividado, que está nessa situação, e a gente recebe muito relato dessa situação, até o produtor tirando a sua própria vida. O cara não gosta muito de tocar nesse assunto, porque daqui a pouco parece que vai incentivar outros produtores que estão nessa situação. Mas é uma situação aí que a gente vem recebendo muito relato nessa, como é que eu vou dizer, né, nesse caminho aí. Bom, depois da inundação gravíssima que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, praticamente há quase um ano, né? Nós estamos em fevereiro, como é que você vê a saúde mental dos produtores? Depois a gente vai falar da economia. O pessoal levantou a cabeça, se recuperou, está avançando ou continua, vamos dizer assim, dentro de uma depressão? Tem os dois cenários. Tem aquele produtor que ainda acredita, que ainda está confiante em dar a volta por cima, mas hoje a gente vai comparar assim, que a gente vê o produtor falando da vontade de abandonar tudo, que nem o produtor fala, né? Hoje a questão do produtor querer parar na atividade está muito grande. A gente vê muito produtor aí que hoje está sem herdeiro, vamos supor assim, que não tem mais a sucessão na família para continuar na atividade. O produtor já tem uma certa idade. Mesmo esse produtor tendo uma propriedade já bem instalada, até com irrigação, com pivô e bem estruturada, e a gente já vê muito relato de produtor falando em parar de plantar e mudar de ramo. Então, isso reflete a situação mental que está o produtor, não só a financeira, mas a mental. O produtor acaba, como é que eu vou dizer, cansando não só fisicamente, mas também mentalmente, né? Pressão em cima de ver se vai chover ou não vai, pressão política, pressão jurídica, que a gente não tem segurança jurídica para nada nesse estado aí, nesse país. A gente vê que o produtor, para o produtor ir lá contratar um crédito, tem que ter um regramento lá, tá dentro da lei, mas a hora que o produtor precisa ir lá prorrogar seu crédito, ir lá poder prorrogar seu crédito para poder estar pagando a sua conta, e não existe lei. A gente vê muito banco, instituição financeira fazendo o que bem entende. E a gente não tem amparo, a gente grita para um lado, grita para o outro, tenta socorro de uma entidade com outra, e parece que a gente não está falando a mesma língua, parece que ninguém entende o que o produtor vem falando aqui fora, aqui no campo. Parece que eles querem enlouquecer os produtores, essa é a impressão que a gente tem à distância. Falando nisso, o governo Lula, o próprio presidente Lula, disse que o governo não conseguiu atingir o seu equilíbrio orçamentário por causa da despesa que ele teve em socorrer os produtores gaúchos diante dessa inundação. Foi real? Esse dinheiro chegou para vocês aí no interior do Rio Grande do Sul? Olha, seu João, isso aí é aquelas narrativas que a gente já está acostumado, né? Sempre tem um culpado, é mais fácil botar a culpa no outro do que assumir a responsabilidade. Não é de agora que a gente vê essas narrativas do governo aí. E tentaram fazer alguma coisa aí, mas não, de fato não chegou nada aí. Conseguiram, o pessoal que é do Pronaf, Pronamp, Recurso Controlado, conseguiu prorrogar sua dívida por 4 anos. Foi prometido desconto conforme a perda aí, para quase ninguém chegou isso aí, a gente não sabe no que está esse recurso. A gente já pediu investigação pelo Ministério Público Federal, a gente está tentando ver se o deputado, o Senado implemente uma CPI para investigar no que foi esse recurso, porque o anúncio teve e para o produtor não chegou. E agora o presidente vai lá e diz mais alguma coisa, em algum lugar está esse recurso. A própria linha do BNDES foi anunciada ali que viria a linha do BNDES, isso e aquilo.
realmente veio, mas o que a gente sabe que chegou até o momento foi 3,7 bilhões, e o que o Estado, só o agricultor gaúcho precisava era de 30. Então, praticamente 10% do que o agricultor precisava foi o que chegou. E aí agora a gente escuta mais essa, então realmente a gente precisa de uma CPI, uma investigação para ver se quem está falando a verdade, se é nós aqui, que a maioria dos produtores estão falando que não recebeu nada, o governo falando que jogou o dinheiro para nós aqui, que mandou dinheiro à vontade para o produtor. E é o que a gente não vê, a gente vê o relato que ninguém tem. A gente não tem plano safra, o produtor não pegou plano safra, isso não é um relato só aqui do Rio Grande do Sul, é um relato do país inteiro. O produtor que tentou contratar seguro, até mesmo o Proagro, não conseguiu a subvenção porque não tem dinheiro. Então, isso é mais uma desculpa, mais uma narrativa que a gente já é bem conhecida de todos. Pois bem, tem um ditado, né, que a gente ouvia muito isso lá na minha casa, quando era criança, dizendo que em casa que falta pão, que era meio comum em casa, na minha infância, todo mundo grita e ninguém tem razão. Parece que vocês que se levantaram para defender os produtores, criaram uma associação SOS Agro, ou está se dissolvendo, você que criou, se afastou dessa associação, o que está acontecendo, Lucas? Na verdade, a gente teve um atrito interno aí, como pode acontecer. O pessoal pendeu mais para um lado, tinha uma visão de como negociar, uma visão mais política. Foi o que a gente tentou ano passado. A gente tentou levar muito para um lado político, inclusive eu, e a gente não tem experiência para o lado político aí, e só nos levaram na conversa. Foi muita aproximação política, muito tapinha nas costas e muita promessa e nada aconteceu. Então, o que a gente diz que se a gente quer alguma coisa diferente para esse ano, a gente tem que ter as atitudes diferentes. A gente tem que pegar o que foi conseguido no passado e tentar melhorar, e o que foi cometido de erro do ano passado aí, que sirva de lição, sirva de aprendizado, e para a gente tomar ter novas direções, novos caminhos. E é por isso que teve essa divergência aí. Mas então, como digo, a gente continua batalhando pelo produtor aí. Eu estou numa situação financeira ruim e represento a questão de... Eu resolvendo a minha situação, trazendo um benefício para mim, vai trazer um benefício para todo mundo. Então é por isso que a gente continua brigando e peleando aí. Então tá, você não está mais então no SOS Agro, você está em outro grupo? Isso, a gente criou a APER, a Associação dos Produtores Empresários Rurais. Como é que é então? Como é que chama? APER, o nome, Associação dos Produtores Empresários Rurais. APER, tá. Visando principalmente conseguir prorrogar as dívidas, que é essa barafunda, essa loucura aí. Nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente nos últimos 4 anos, foram 2 de seca. O ano passado essa enchente, e esse ano nós temos com outra seca aí, levando o produtor a uma dívida aí imensa. A gente tem cálculos aí que mais ou menos aproximados, dá para você dizer assim, que hoje a dívida do produtor acumulada está em 90 sacos de soja. Isso eu digo em soja porque é o que eu mais conheço aí. 35% dos produtores gaúchos estão numa dívida acumulada em 90 sacos, fora o custo dessa produção. A gente fez um cálculo aí, levando em consideração 2020, 2021, que foi a maior safra que o estado teve aí, e bateu um recorde de 58 sacos por hectare. Esse produtor vai precisar de 10 anos para botar suas dívidas em dia. Então, a gente está falando aí de 15, 20 anos, no mínimo, aí, de alongamento de dívida, para o produtor poder estar trabalhando, poder estar investindo na sua propriedade, poder estar recuperando o solo que perdeu aí, a fertilidade do solo. A gente tem relato de produtor que já fez análise do solo aí, áreas que vinha sendo corrigidas ano após ano, hoje está precisando 7, 8, 9 toneladas de calcário, depois dos 1.000 milímetros que deu ano passado. Então, o produtor não precisa só o recurso para empurrar essas dívidas para frente, ele precisa também de um auxílio financeiro para poder estar investindo nessa área, nessa propriedade, para poder voltar a produzir como era antes. Então, a gente tem muita coisa para resolver aí em curto prazo de tempo. A gente sabe que junho está aí, maio está aí, as dívidas estão chegando, e com mais essa quebra de produção, a situação vai ser ainda pior do que já se apresentava. Né? E vocês, claro, com mais experiência para não acreditar nessas ilusões desses políticos que se aproveitaram da desgraça de vocês. Aliás, falando com os produtores, quem concorda com o Lucas Scheffer, procure se juntar a ele na APER, A-P-E-R, Associação dos Produtores Empresários Rurais, que é uma luta
incessante contra essa loucura imposta pela burocracia dos bancos, que impede dos produtores acessarem as suas possibilidades de prorrogar os endividamentos. A APER, Associação dos Produtores e Empresários Rurais do Rio Grande do Sul, junto com o Lucas Scheffer. Lucas, muito obrigado, não desista. Não vamos desistir nada. Nós precisamos disso aí para continuar na atividade. E obrigado pelo espaço de novo, Sérgio. Tamo juntos, Lucas. Sempre em frente. E da defesa do agro. Muito obrigado. Agora eu vou chamar o Sérgio Braga para as notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Bom, vamos acompanhar agora primeiro as cotações do mercado de Nova York para o café arábica. Abriu a semana com variação positiva, descolado do que acontece com Robusta na Bolsa de Londres. Nesse momento, alta de 0,39%, ainda para o março, a 379,20, 379,05, reduzindo um pouquinho essa alta que vinha sendo registrada, mas oscilando bastante do lado positivo. Vamos aos vencimentos. Posição por posição com a arábica em Nova York, 380,90, o março sobe 0,81%, tem um delayzinho ali, o maio 374,40, alta de 0,82%, julho 366,10, 0,56 de alta, setembro a 356,10, alta de 0,44%. Lá na B3, sacas em dólares, 1,90 de alta para o maio, a 467 dólares e 50. Dezembro, 420 dólares e 90, sobe 1,42%. Nesse momento, negociações bem próximas do final de hoje, da sessão de hoje em Londres, aponta o café Robusto Conilon a 5.503 dólares por tonelada, uma queda de 3,35%. Portanto, a arábica sobe, Conilon devolveu parte dos ganhos recentes, repetindo com uma queda de 3,35%. Bom, com relação ao mercado do café, vamos às informações, o que traz de novidades ou o que pode acontecer com o café nesse mês de fevereiro. Bruno Labes, boa tarde para você. Boa tarde, João. Boa tarde, Sérgio. Amigos cafeicultores, vocês estão bem? Pessoal, o arábica deverá mesmo buscar os 400 dólares libra-peso na Bolsa de Nova York. Bom, parece que até chovendo molhado, né? Tinha muita gente falando isso meses atrás, mas muito mais por chutômetro do que por dado técnico em si. Bom, acho que poucos viram o movimento que ele fez na sexta-feira. Pessoal, ele chegou a trabalhar boa parte da manhã com 2% de queda e parecia que ia ser mais um dia de realização, tendo em vista que ele veio subindo muito forte durante a semana. Pois bem, ele não só devolveu toda a queda dos 2%, como terminou o pregão subindo 1,5%. Ele devolveu toda a queda e terminou o dia em alta, uma alta expressiva até. Pessoal, o mercado está comprando o café arábica em topo histórico, como se não houvesse amanhã, certo? Os fundos estão convictos de que a faixa dos 380 dólares a libra-peso não é o topo histórico, que é uma faixa irrelevante, e estão comprando. Possivelmente, nós teremos uma briga boa, o que eu quero dizer com isso, na faixa dos 400. Por quê? Os 400, pessoal, é um número um pouco mágico, certo? O mercado também enxerga dessa forma, assim como os cafeicultores também enxergam dessa forma. Por que mágico? Tem muita ordem de venda posta na faixa dos 400. Então o mercado espera sim que o café vá lá. Talvez isso explique a força compradora tão forte agora, numa faixa muito alta, mas que ainda você vê que não cessou. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? A conferir, pessoal. Vamos aguardar, vamos olhar a semana como é que ela vai evoluir. E, por hora, como eu disse semana passada, é sentar na saca de café e esperar. Tá joia, pessoal? Um forte abraço, uma boa semana e fiquem com Deus. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Gleidson, vamos aproveitar, vamos às notícias dos hortifrutis. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti.
Com a apuração feita pelo CPE e apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite pago ao produtor no Rio Grande do Sul. R$ 2,53 mais 5, captação no mês de dezembro. Ovo branco na Grande Belo Horizonte, a caixa com 30 dúzias, CIF a R$ 181,47. Batata padrão Ágata especial ao beneficiador o saco de 25 quilos da Chapada Diamantina a R$ 40. Tem a cebola amarela híbrida tipo 3 ao beneficiador, saco de 20 quilos a R$ 28,50, Irecê e região. E a banana nanica de primeira no norte de Santa Catarina a 96 centavos o quilo. Lembrando mais uma vez sempre que a apuração e o apoio das cotações dos hortifrutis é da LS Tractor. Bom, por aqui nós encerramos essa edição do Tempo e Dinheiro. Logo mais eu volto no clube fazendo um balanço do que aconteceu ou que deve acontecer com o estado do Paraná, de acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, fazendo projeções para a safra de soja, de milho, logo mais no clube, a partir das 15h30. Para quem não conhece ainda o clube, está aí, João Batista Olive, como sempre, convidando a todos que 7 dias para degustar de graça. Você acompanha, se inscreve lá no WhatsApp, no 19998132915. Portanto, eu volto com o pessoal do DERAL, direto de Curitiba, fazendo um balanço da expectativa de safra e já consolidada no estado do Paraná. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, nosso muito obrigado. Continue conosco, acompanhando as informações nas mídias sociais do Tempo Dinheiro, no WhatsApp do Clube de Assinantes do TID. E logo mais a gente volta. Um grande abraço, bom início de semana, bom início de mês a todos. Produtividade é o que a gente espera. Muita paciência e resiliência. Fé, principalmente. Um abraço, até amanhã.